galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão, dessa vez análise palpites do dia 28 de novembro, sexta-feira. Vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal, galera. Ontem não tivemos NBA, foi feriado, mas hoje temos 11 jogos, 22 equipes pra gente analisar e forrar bastante, beleza? Lembrando, no link fixado aqui do vídeo tem uma odd 10 especial pra vocês. Basicamente filtrei todos esses 11 jogos, separei uma odd 10, uma múltipla, multiplicando por 10 vezes que você colocar. Recomendo o troco do pão, o link pra você pegar e está aqui no comentário fixado. Atlanta Hawks contra Cavaliers, galera. Vamos falar desses dois jogos, as duas equipes vêm de derrotas, a equipe da Atlanta muito ruim contra a equipe do Wizards. E a equipe dos Cavaliers vem de derrota para a equipe do Toronto Raptors. Tem dois pontos que eu quero trazer aqui com vocês, tá? Primeiro, cara, a equipe do Atlanta, apesar de vir num jogo muito ruim, tá jogando dentro de casa. O único desfalque é o Trae Young. Faz uma campanha mais ou menos parecida com a do Cavaliers aqui. Um tem 12 vitórias, o outro tem 11. Porém, cara, as equipes já se enfrentaram nessa temporada. Foi a vitória do Cavaliers aqui, uma diferença de 8 pontos. E eu vou querer pegar esse mesmo número. Eu acho que o handicap a favor da equipe do Atlanta aqui, ainda assim, tem valor na minha opinião. Acho que vem cumprindo, mesmo que a equipe dos Cavaliers possa ganhar. Eu prefiro uma margem de segurança a favor da equipe do Atlanta. Joga em casa. A equipe dos Cavaliers também pode ser que o Jarrett Allen não jogue, Darius Garland não jogue. A gente ainda não saiu os desfalques, tá? Mas eu vejo a equipe do Atlanta cobrindo esse handicap, beleza? Agora tem dois pontos que eu tenho que trazer para vocês. A equipe do Atlanta contra o Wizards permitiu 46 pontos para o CJ McCollum, que é o armador da equipe dos Wizards. E no último confronto entre Atlanta e Cavaliers, o Donovan Mitchell, ele fez 37 pontos. Então a equipe do Atlanta está cedendo muitos pontos para os armadores adversários, ok? Então o que eu vou querer pegar nesse confronto aqui? Caso se confirme o desfalque do Darius Garland, eu vou querer pegar os pontos do Donovan Mitchell, tá? Por esse contexto, o Donovan Mitchell no último jogo contra os Hawks fez muitos pontos e a equipe dos Hawks não está marcando bem armadores adversários. Então, pontos do Donovan Mitchell, caso o Darius Garland não jogue, somado com o handicap, mais 8,5, mais 10,5, quiser uma mais segurança, até mais 12,5. A favor do Atlanta, na minha opinião, tem valor, fechou? Brooklyn Nets contra a Philadelphia 76ers. Olha, a equipe do Sixers tá com muito desfalque. É Dambona, que é o pivô reserva, o VJ Jacoby, que vinha sendo titular. Embiid, né, eu não preciso nem falar. Pô, Josh pode ser que volte, o Kelly Oubre Jr. tá fora. Agora, por parte do Brooklyn Nets, o Cam Thomas já tá fora há muito tempo, porém, eles tiveram um desfalque que é, pra mim, o fiel da balança, que é o Michael Porter Jr., que vinha sendo o principal jogador da equipe. Então, se a gente falasse no primeiro momento que o Michael Porter Jr. iria jogar, a gente poderia cogitar alguma coisa a favor do Brooklyn Nets. Mas neste contexto, eu ainda acho que o Sixers é mais time aqui. Você tem Tyrese Maxey, você tem o Quentin Grimes, você tem ali o Jared McCann. A equipe do Sixers não é ruim. E querendo ou não, já tá até acostumando a jogar com esse time, com esses desfalques. Embiid não joga já tem muito tempo, pô, Jorge oscila demais. Então eu vou com a vitória do Philadelphia 76ers. Aí você fala, Fabão, tem algum palpite de jogador? Tem. É Tyrese Maxey, galera. Tudo a favor do Tyrese Maxey. Pontos, PRA, ser o maior pontuador do jogo. Eu acho que isso é um jogo pra ele. É um jogo que eu vejo ele com capacidade, plena capacidade de filtrar o garrafão dessa equipe do Brooklyn Nets ali, que assim, não defende tão bem assim, né? A grande verdade é essa. E eu vejo assim o Tyrese Maxey com muito espaço para atuar ofensivamente nesse jogo. Galera, Charlotte Hornets contra a equipe do Chicago Bulls. A equipe do Chicago Bulls não tá jogando bem, tá, galera? A verdade é essa. São 3 vitórias nos últimos 5 jogos, mas assim, todas por diferença de uma posse de bola. Ganhou do Nuggets por 3 pontos, ganhou do Portland por 1 ponto. Aí tomou 140 em casa para esse time do Miami Heat, que estava desfalcado. Ganhou do Wizards no limite da honra por 1 ponto e tomou o sapeco dos Pelicans e seus capangas. Só tinha Zion Williams, o time estava completamente desfalcado. Então a equipe dos Bulls não tá jogando bem. Mas, cara, vamos falar bem a verdade. Eu acho que a equipe dos Bulls é mais time que a equipe dos Hornets, tá? A equipe dos Hornets tem 9 derrotas nos últimos 10 jogos, não faz uma boa campanha, são muitos jogadores calouros ainda, então eles pecam muitos em erros, em turnovers, faltas desnecessárias. A equipe do Chicago Bulls também, querendo ou não, já tem jogadores mais experientes ali, conta agora com o retorno de Kobe White, que começou a temporada lesionado. Josh Giddey sempre distribui muito bem a bola, então eu vou naqueles meus dois palpites que, assim, nessa temporada eu tenho mais green que red nesse método. E eu acho que o Hornets, principalmente para histórico de 9 derrotas nos últimos 10 jogos, eu acho que a gente tem que conferir esse Chicago Bulls. Então vou em duas perspectivas, tá? Vitória da equipe do Chicago Bulls e duplo do Josh Giddey. Não bateu no último jogo, tá? Mas eu acho que, cara, essa defesa dos Hornets pode ceder muito espaço pro Josh Giddey trabalhar aqui, tá? Dando assistências, pegando os rebotes e também pontuando, ok? Galera, próximo jogo, Detroit Pistons contra o Orlando Magic. Lembrando, galera, vai ter uma odd 10 aqui pra vocês, no comentário fixado. Todas essas operações você consegue fazer na Bravo Bet, que é a nossa casa de aposta parceira, palpites de jogadores, moneyline, quem que vai ganhar, como, de que forma. Ambos marcam 100, ambos não marcam. Uma casa bem completa, dá pra você apostar ao vivo, saque e depósito via Pix. O link pra você criar sua conta tá aqui na descrição.
Conferência Leste, galera. Detroit Pistons enfrenta a equipe do Orlando Magic. A equipe do Detroit Pistons é a líder da Conferência Leste. Jogando dentro de casa é uma equipe que está se mostrando muito sólida. São 9 jogos e 8 vitórias, só perdeu um jogo. A equipe do Pistons está saudável, tá, com seus jogadores. A equipe do Magic está sem Paulo Banqueiro. E agora, mais recentemente, perdeu o Jonathan Isaac, que é um jogador da rotação. Não é tão importante assim para o núcleo do time, mas é um jogador de rotação. Então, no que tange aos desfalques, a equipe dos Pistons chega melhor. Joga em casa. Agora, vamos falar de atuação. A equipe dos Pistons não jogou bem o último jogo, tá? Cade Cunningham pipocou, teve a oportunidade de levar o jogo para prorrogação e não levou. Agora, quando você pega toda a temporada da NBA, tem alguns jogos que isso acontece. Não dá para você tirar de parâmetro uma exceção e falar que é regra, tá? Isso pode acontecer com qualquer time, faz parte. Esse jogo vai ser um bom termômetro pra gente saber se essa derrota pro Celtics, os Pistons vão chegar e vai falar, cara, faz parte, erro de percurso, estávamos com 12 vitórias seguidas, enfrentamos um rival de divisão fora de casa, acabou não vindo e vida que segue, ou se eles vão afundar. Eu acho que das credenciais que os Pistons têm apresentado até agora, vale a gente confiar. Lembrando, cara, a equipe dos Pistons estava com 12 vitórias seguidas até esse último jogo. Então eles jogam dentro de casa, o Magic sem Paulo Banqueiro, e tem mais uma coisa que pesa a favor, na minha opinião. Tá? Que é o fato dessas equipes já terem se enfrentado nessa temporada e a equipe do Detroit Pistons venceu da equipe do Orlando Magic por uma diferença de 19 pontos, ok? Então, e lembrando, Paulo Banqueiro jogou aquele jogo e foi o maior pontuador da equipe do Magic, tá? Então, o meu palpite, não vou fazer nenhum palpite de jogador, é vitória da equipe do Detroit Pistons, tá? Tá jogando em casa, tava numa boa sequência de vitórias, está mais saudável e já ganhou do Magic nessa temporada. Por esses motivos que eu vou na vitória da equipe dos Pistons, fechou? Próximo jogo, Indiana Pacers contra a equipe do Washington Wizards. Lembrando, tá, galera? Todos os meus melhores palpites você consegue adquirir através do meu grupo VIP, tá? Não trabalho somente NBA, trabalho todos os mercados de esportes americanos, NCAA, College, Eurobasket, Euroliga, tá? NHL, Hockey no Gelo, MLB. Então, meu irmão, é bem completo, tá? Tem palpites e entradas a todos os dias, bingos múltiplos de odds altas. É muito importante que você faça parte, tá? Pra você lucrar de verdade junto comigo. Tem entradas pré-live, a maioria pré-live, tá, galera? Eu confesso que a maioria eu envio antes da partida, mas também tem entradas ao vivo. Indiana Pacers contra a equipe do Washington Wizards, cara. Olha, eu vou te falar, a equipe do Wizards vem do seu melhor jogo na temporada, né? Conseguiu brocar 132 pontos frente a essa equipe dos Hawks. A equipe dos Pacers, né, cara, não tá jogando bem, né? A campanha da temporada pode-se dizer que acabou. Inclusive, a equipe do Wizards hoje não é a pior equipe da Conferência Leste, é o Pacers. Então, quando você pega um time que veio de uma final da NBA e agora está em último na temporada regular, é uma frustração muito grande, né? Então, cara, o que eu vou querer pegar nesse primeiro momento? Eu vou querer pegar uma zebra do Wizards aqui, cara, de verdade, é só de 3 aqui do Wizards. E eles vivendo nesse bom momento e tudo mais, por quê? Eu acho que é um jogo completamente 50-50 e é uma questão de método pessoal. Quando você tem o mesmo risco, e você tem um retorno maior, pega o azarão. Porque se você vai correr o mesmo... Mas tem que ser 50-50. Tem que, se você vai correr exatamente o mesmo risco, 50% aqui, 50% aqui, pega o que paga mais. Wizards, ok? 50%. Então, a minha leitura é que esse jogo é completamente 50-50. Porque são duas equipes que não brigam por nada na temporada. Em alguma medida, a equipe do Wizards pode estar até mais motivada. Porque é uma equipe que tem calouros, tem caras ali que estão na sua primeira ou segunda temporada. Enquanto a equipe do Pacers já está uma equipe mais prostrada. Já está uma equipe mais ali que começou com uma expectativa, mas vários jogadores lesionaram. Então eu vou querer colocar um troco aqui nessa equipe do Wizards para ganhar. Agora em jogador, galera, aí realmente eu já não sei, tá? Eu não tenho muito padrão para esse jogo. New York Knicks contra Milwaukee Bucks. E a gente tem que falar de desfalque. New York Knicks está com o desfalque aí do Odiano Nobe, que é um titular. E os Bucks... possivelmente 100 anos vai ter Antetokounmpo, vamos ter que esperar. Cara, eu acho que mesmo se o Giannis jogar, esse jogo sendo no Madison Square Garden, que é, né, o ginásio da equipe do New York Knicks, eles dentro de casa são muito fortes, né? São 8 vitórias e apenas uma derrota. Enquanto a equipe dos Bucks, né, a equipe dos Bucks que está numa sequência bem ruim, né, é um total aí de 6 derrotas em sequência, eu vejo a equipe dos Knicks fazendo o suficiente para ganhar. Lembrando que Kevin Anthony Towns está disponível, Michael Bridges, Jalen Brunson, o Mitchell Robinson, que é o pivô reserva. Então é um time que está conseguindo jogar com seus titulares, está conseguindo aí desempenhar um bom jogo. Joga em casa, está jogando duro. Então assim, cara, campanha muito positiva do Knicks em casa. Contexto dos desfalques, além dessa sequência péssima que os Bucks estão vivendo, né, galera? São 8 derrotas nos últimos 10 jogos, sendo 6 derrotas em sequência. Então aqui pra mim é vitória da equipe do New York Knicks, sem palpite de jogador. Denver Nuggets contra a equipe do San Antonio Spurs, cara. Vamos falar bem a verdade, né? A equipe do Spurs a gente já sabe, tá sem o Wembanyama e sem o Stephen Castle. E a equipe do Denver Nuggets tá sem Christian Brown, sem Aaron Gordon. Cara, vou naquela mesma perspectiva que é o que tá me trazendo resultado. PRA, pontos, rebotes e assistências do Cameron Johnson, que é o jogador do Denver Nuggets. Por quê? Sem Christian Brown e sem o Nikola Jokic, isso abre espaço para uma terceira opção. Porque o Jamal Murray já vai ser bem marcado, o Nikola Jokic eu não preciso nem falar nada.
Então, cara, o Nuggets precisa dessa terceira opção pra distribuir a bola, pra sobrar espaço, porque sempre vai ter alguém colado no Jokic ou no Murray. Eu acho que o Ken Johnson pode ser esse cara pra desafogar os dois astros da equipe. Ele veio pra isso e vem dando green nos últimos 2 jogos, eu pegando essa linha, então eu não vou ficar de fora hoje. A vitória pra mim, perdão, é PRA pra mim do Cameron Johnson. Agora, quando você fala em jogador, eu acho que quando você joga com o Luke Cornet de titular contra o Nikola Jokic, é muito difícil você pegar um mismatch muito favorável para o Jokic, né? Então eu vejo um jogo muito bom para a vitória da equipe dos Nuggets. E se você quiser um bingo, o triplo-duplo do Jokic, cara. Por quê? Com o Cornet no pivô, cara, eu acho que o Jokic ele vem para assistências. Inclusive o Jokic no último jogo contra o Memphis, cara, eu preciso de falar isso. Olha aqui, ele deu 16 assistências, ele fez triplo duplo. 16, ele fez quase mais assistência que pontos. Então é um cara genial, é um pivô muito habilidoso, que sabe achar seus companheiros dentro de quadra, tem uma boa minutagem. Eu acho que o triplo duplo do Jokic bate hoje, tá? Galera, próximo jogo, OKC contra a equipe do Phoenix Suns. Cara, a equipe do OKC em casa, né, é a única equipe da NBA hoje que está invicta, né, como mandante. Né? São 9 jogos, 9 vitórias e pode chegar a 10ª hoje. Desfalques, né, Jalen Williams por parte do OKC, Suns, o Jalen Green e Grayson Allen, né? O Ryan Dunn agora parece que ficou fora também, mas assim, cara, é vitória do OKC, o OKC ganha intervalo final, handicap negativo OKC. Pode ser que os 30 pontos do Shea bata hoje. Eu não vou pegar isso, cara, porque nesse jogo contra o Timberwolves, o Shea brocou 40 pontos, mas ele simplesmente estava questionável para a partida por lesão. Não sei quem que lembra disso. E aí, cara, você fala, pô, ele tá meio lesionado e tal, não sei o que. Ele vai lá e faz 40 pontos, entendeu? Então não dá muito pra confiar. A gente não sabe em que pé está o Shea, ok? E eu acho que ele faz 31 pontos hoje, mas eu não vou pegar porque eu não sei se ele tá lesionado, se ele não tá, enfim, o que pode ter acontecido. Próximo jogo, Utah Jazz contra a equipe do Sacramento Kings, né? Cara, duas equipes que eu tenho uma coisa. Esse jogo é over. Esse jogo promete ser bastante over, tá? Principalmente porque essas equipes já se enfrentaram. O último jogo acabou não sendo over. Mas esse jogo promete muito porque o Sabonis não joga, cara. O Sabonis defendeu muito esse jogo. E o Kessler também, eles fizeram um bom duelo ali no garrafão. Esse jogo eu acho que é pra pontos. E eu acho que é pro Lauri Markkanen, cara. PRA, pontos a bola de do Lauri Markkanen. Acho que tem muito valor esse jogo. Ele fez 33 pontos no último jogo contra os Kings. É um cara que tá jogando muito bem essa temporada. Tá sendo um ponto fora da curva aí do Utah Jazz. Agora, quem que vai ganhar é difícil, tá, galera? Vou ser bem franco com vocês. A equipe do Kings tá dando uma revigorada aí. Tirou o jogo do Timberwolves, venceu do Nuggets lá em Denver. Então, essa equipe do Kings tá meio traiçoeira. Eu vou pegar mais pontos, né? Over pontos. Eu acho que esse jogo vai pra over. E o PRA, pontos a bola do Marketing. Eu acho que quem vai ganhar esse jogo tá difícil de cravar. Lembrando, galera, segue a gente lá no Instagram, @FabãoTipster, mesmo usuário aqui do canal, fechou? Por lá tem dicas todos os dias aí do mundo do MMA, mundo dos esportes americanos, dica da NBA, vamos que vamos. Próximo jogo, Los Angeles Lakers contra a equipe do Dallas Mavericks, né, cara? E a gente não sabe se Anthony Davis vai jogar, né? O lei do ex ali, né? O ex-Lakers, Anthony Davis. Mas fato é que essa equipe dos Lakers está numa sequência muito sólida, né? São 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Um time que joga bem duro dentro de casa também, né? Uma campanha aí de 5 vitórias e 2 derrotas, né? São 4 vitórias consecutivas. Enquanto a equipe do Dallas é um dos piores visitantes aí da Conferência Oeste, né? São 6 jogos e 5 derrotas. Assim, cara, a equipe do Dallas ainda tá convivendo com alguns desfalques, né? O Derrick Livre tá fora, Kyrie Irving não começou a temporada, o Klay Thompson, né, acho que deixou de ser titular também. Cara, assim, a equipe do Dallas é uma equipe que é raçuda. Você vê um time que briga, tem PJ Washington, você tem o Neji Marshall, que são caras assim são aguerridos, né? Mas ainda assim falta um carregador, um cara ali pra realmente ditar o ritmo do jogo, né? A gente tem o Cooper Flag aí, mas ainda assim é um cara calouro, que não tem tanta experiência. Enquanto você pega um Lakers que tem LeBron, Austin Reeves, Luka Doncic jogando em casa, então pra mim é vitória da equipe dos Lakers, tá? E assim, cara, a gente tá falando do Luka Doncic, né? O Luka Doncic jogava no Dallas e sempre tem aquela lei do ex, né? E aí a gente pode estar vendo aí um possível jogo muito bom do Doncic. Eu quero ir pra pontos aqui, tá, galera? Pontos do Doncic. Acho que é um jogo válido pra gente arriscar algumas loucuras, tipo 60 pontos do Doncic, 50 pontos do Doncic, assim, a gente sabe que ele é um jogador extremamente, como eu digo, sanguíneo, né? Aquele cara que tem um sentimento ali. Não, ele falou já que não queria ter saído de Dallas. Recentemente o Dallas Cowboys ganhou na NFL, ele falou que jogasse do Dallas. Então tem um carinho pela cidade, o povo gosta dele. Então eu vou querer pegar pontos do Doncic aí, beleza? Próximo jogo e último da noite, Los Angeles Clippers contra a equipe do Memphis Grizzlies, né? E assim, cara, a equipe dos Clippers, eu não sei se vocês chegaram a assistir uma partida inteira dos Clippers, não tá bom, tá? Estão jogando mal demais, verdade tem que ser dita. Cara, a gente tem que falar do Barba, né? A gente tem que falar do Barba, as médias dele tá muito boa. Vem de 29 pontos contra os Lakers, chegou a fazer 55 contra os Hornets.
Então, eu acho que pontos do Barba dá pra gente considerar aqui, né? Ele tá com quase 28 pontos de média por jogo. É uma linha que ele pode estar cumprindo aqui nesse confronto. A equipe do Memphis também tá bem baleada. Já Morano joga, vários jogadores da rotação. O Bradley Beal tá fora dos Clippers. Duas equipes que vivem momentos semelhantes. E por incrível que pareça, a equipe do Memphis hoje faz uma campanha melhor que a do Clippers. Mas assim, tem muita temporada ainda, a equipe dos Clippers joga em casa. Eu acho que dá Clippers aqui. Eu acho que dá Clippers, mas assim, zero confiança. Se a equipe do Memphis aqui vencer, eu vou ficar zero surpreso. A equipe dos Clippers tá jogando mal. Então eu vou pegar 3 perspectivas para esse jogo, cara. Por quê? Porque tem um palpite também que tá muito sólido essa temporada, que é o duplo-duplo do Ivica Zubac, né, cara? Bateu em 8 dos últimos 10 jogos aí. Você vê que quando não bate é por pouco, cara. Aí 9 rebotes, né? 2 duplos-duplos, faltou 1, mas é um palpite bem regular, né? Ele tem 11,5 rebotes de média por jogo. Então 3 perspectivas aí pra gente. Vitória dos Clippers, pontos do James Harden e duplo-duplo do Ivica Zubac. Fechou, galera? Vamos que vamos. Essa foi a análise da nossa rodada de hoje. Lembrando, lá no grupo VIP ainda tem a NHL, tem vários mercados ainda que a gente vai operar, tem NCAA. Vamos que vamos, o link pra você adquirir tá na descrição. Vamos pra cima da rodada de hoje.